E nos destaques de hoje, agressões policiais se espalham pelo Brasil, fome volta e Bolsonaro é homenageado pelo agronegócio. E Bolsonaro ataca professores e diz que eles não querem trabalhar. Você vai ver hoje no programa Dois Pontos. Olá, como vão todos? Está começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a presença sempre maravilhosa da cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos que circulam pelas redes sociais, também são destaques nos jornais, como por exemplo, Ana Cláudia, as agressões policiais que se espalham pelo Brasil. Olha, Ana Cláudia, nas últimas horas, os vídeos que circulam nas redes sociais mostrando a truculência da nossa polícia brasileira em cima dos cidadãos é algo realmente absurdo. Uma matéria que foi divulgada também nesse final de semana pela Folha de São Paulo mostra que 50 pessoas nos últimos 6 anos, lá no Rio de Janeiro, elas foram acusadas pela polícia de cometerem algum tipo de delito, mas essas pessoas foram reconhecidas unicamente por fotos mostradas para as vítimas, e as próprias vítimas, Ana Cláudia, elas não tinham certeza se aquelas pessoas foram as que cometeram os crimes. Perfil das pessoas agredidas nos vídeos e perfil dessas pessoas acusadas por crime sem serem criminosas. Pretos, periféricos e pessoas com escolaridade considerada muito baixa. Olá, Odilon. Reafirmo o prazer de fazer este trabalho ao seu lado, assim como ao seu lado, internauta, que tem nos trazido enormes satisfações. Nós agradecemos muito o seu retorno. Estas questões envolvendo a truculência da polícia, aos 3 itens que Odilon já abordou, eu ainda acrescentaria os funcionários públicos, trabalhadores, pessoas em movimentos de protestos, ou seja, os cidadãos brasileiros que estão na rua em luta, porque a água e óleo parece que vem definindo cada vez mais a polícia brasileira e o cidadão brasileiro. Mas venhamos e convenhamos, este não é um processo novo. É algo que vem ocorrendo como um esborro histórico mesmo do período da ditadura militar, quando a imagem do policial, ela foi elevada a uma potência de autoridade. Muitos policiais, e isso não é somente PM, mas também policiais civis, muitos ainda se agarram a esta representatividade de autoridade, o que acaba afastando muito do verdadeiro papel da polícia. Porque o papel da polícia seria, em uma linguagem democrática, garantir os direitos, proteger os cidadãos. E em uma versão já contaminada pelo capitalismo, a polícia, ela é o dedo do Estado para proteger a propriedade privada. E olha, existem sim muitos campos de análise. Esse estudo, ele é necessário, ele é pertinente e é preciso muita coragem para fazê-lo, porque inclusive os núcleos que estão colocados nas universidades, nos cursos de ciências sociais, nos cursos de direito, eles têm uma característica de transformar o objeto de pesquisa em aliado, o que acaba, Odilon, confundindo muito o resultado, inclusive destas pesquisas que são feitas, utilizando a violência policial como mote, porque geralmente se associa a
à sobrecarga, ao estresse, à exposição ao perigo. E nós também não podemos deixar de lado esse elemento ideológico de apego ao poder que está no caráter das polícias brasileiras, principalmente depois da ditadura militar. Porém, nós vivemos a redemocratização e o convite a termos uma sociedade ajustada à proposta republicana, à proposta democrática, ele foi sendo movimentado com ações muito diferenciadas pelo Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma característica que o torna diferente dos demais países. Ele é imenso e esta imensidão, ela meio que sugere um delay em atitudes políticas, em avanços de ideias, de debates, a depender de qual ponto do Brasil se fala. Existem partes do Brasil onde estes discursos eles conseguem ecoar de maneira mais rápida, outras partes onde ele acontece de maneira mais lenta. E é exatamente nestes pontos mais lentos que eu quero chegar com essa análise. Porque, Odilon, enquanto catalogado, registrada a truculência policial no Rio e em São Paulo, garanto para você que nas regiões silenciadas, nas regiões pouco visibilizadas do Brasil, esta truculência ela ainda é maior, muito maior. E isto em uma concepção histórica da violência policial. Porém, o recorte de agora, que é contemporâneo, é novíssimo, vem a partir da empolgação da maioria policial com Bolsonaro. Por que será? Será que acontece por acaso esse flerte com uma proposta de política totalmente autoritária, totalmente destruidora de corpos, de símbolos, de sonhos, de pessoas? Por que essa adesão ufanista da polícia brasileira à proposta bolsonarista? A possibilidade do renascimento do espaço de poder político, porque o poder de polícia nunca foi retirado das polícias brasileiras. Mas o poder político, a retomada do poder político, transformou sim as polícias em uma base eleitoral atuante, empolgada e muito, muito eleita no último pleito. Tudo isso se conjuga contra as liberdades individuais, contra os direitos humanos. Quem mais combate direitos humanos no Brasil do que polícia? O discurso... Ainda está para ser encontrado, viu? É uma boa pesquisa a ser feita. Quem é que mais combate os direitos humanos no Brasil? Se não é a polícia, se não é outros órgãos, enfim, que odeiam existe sim um apoio midiático, existe sim uma mídia que se formou sobre esta carcaça de cidadania, que é a mídia policialesca. É uma mídia que ganha dinheiro, que leva dinheiro para as emissoras, que aí, por sua vez, são propriedades de grandes empresários nada interessados em cidadania. Olha que conjuramento de forças nefastas que ocorre no nosso país hoje. Então, não é o simplismo de acusar a polícia de ser violenta. Não é. Nós, às vezes, sofremos muitas injustiças por conta de análises com este timbre que nós fazemos. Mas não se trata de combater por combater. São análises que nos revelam as entrelinhas de um traçado que resulta em morte. Gente, resulta em morte. E se resulta em morte, não é interessante para a nação. Porque qualquer indivíduo pode se tornar vítima.
É verdade que existe um público definido, um público que é alvo mais contumaz, mas a nossa análise, ela firma-se em uma questão verdadeiramente patriótica. O Brasil é composto de brasileiros que merecem a integridade física respeitada, os seus direitos respeitados e, principalmente, a sua vida protegida. Olha, uma das principais discussões que sempre retorna para a imprensa a respeito da violência da ação policial, principalmente nas periferias do Brasil, é a desmilitarização das polícias. Nós temos, Ana Cláudia, uma polícia que carrega um fortíssimo entulho pútrido da ditadura militar. Nós temos, quando eu falo aqui polícia, eu estou falando de todas as polícias, e militarização não é só da polícia militar, não. Todas as polícias. Quando você tem uma polícia que tem hierarquia, quando você tem uma polícia em que o seu corpo é obrigado a marchar, quando você tem uma polícia que estimula a violência dos seus elementos, dos seus funcionários, e utiliza essa violência como elemento de distinção, ou seja, eu matei 2, eu matei 3, aquela pessoa acaba sendo homenageada, ainda que informalmente, dentro da corporação, isso significa militarização, e quem perde com isso, a gente sabe muito bem, é o lado mais fraco da corda, que é a própria sociedade. Não é à toa que muitos casos de violência policial estão crescendo assustadoramente, Ana Cláudia, exatamente no período da pandemia e exatamente no período de isolamento social. Por quê? Porque apesar de as pessoas não estarem indo muito para as ruas, quer dizer, isso mais próximo do mês de março, mais próximo do mês de abril, quando as medidas de isolamento ainda valiam alguma coisa no Brasil, você tinha a polícia indo para as periferias, arrombando as portas das favelas, dos barracos, das grotas, enfim, para poder mostrar a sua situação de força. Ainda bem que pelas redes sociais as pessoas estão sendo orientadas a gravar a ação das policiais, exatamente a ação desses policiais, exatamente para poder tentar diminuir a truculência de alguns policiais que agem dessa forma. E também a gente sabe da omissão das corregedorias das polícias no Brasil, a leniência da justiça brasileira em relação à violência policial. Por isso que a violência se torna tão truculenta, porque a justiça brasileira mantém o silêncio dela, o Ministério Público às vezes age de uma maneira muito em cima da corda, tentando fazer com que todo mundo ganhe, e na verdade todos nós sabemos quem perde. E quem perde hoje é o lado mais fraco da corda, a sociedade, principalmente quem é mais pobre, quem hoje tem menos condições, tem menos dinheiro na nossa sociedade. E olha, a fome volta ao Brasil. E Bolsonaro é homenageado pelo agronegócio. Interessante, Ana Cláudia, que quando o IBGE mostrou exatamente o retorno, falava do retorno da fome ao Brasil, um dia depois o Jair Bolsonaro esteve em Mato Grosso, e lá em Mato Grosso, naquela situação em que ele foi para a cidade de Sinop, o avião teve que arremeter porque o Pantanal uma parte do Pantanal estava em chamas, e isso acabava influenciando os céus lá de Sinop, de Sorriso, enfim. Nessa região, Bolsonaro foi homenageado pelo agronegócio. E olha que a plantação, o início da plantação de soja, na Cláudia, ainda nem começou, mas as queimadas estão lá mostrando a sua força e o seu valor no Brasil, que também está sendo destruído agora por uma outra praga. Nós temos a queimada, nós temos a pandemia e agora a fome. Só falta o rio de sangue. Só falta o rio de sangue. A fome, o rio de sangue também já existe. Pois é. A fome, ela é uma consequência da felicidade do agronegócio. O agronegócio, ele não tem alma, ele não tem cidadania, ele não tem pertença, ele não tem território. Ele tem lucro, ele tem interesse, ele tem
a atitude predatória. O agronegócio é totalmente predatório. E a economia, quando ela favorece ao agronegócio, desfavorece ao consumidor, porque no caso do arroz, por exemplo, que é a bola da vez, já existem até memes de espetinhos de arroz a R$ 5. O arroz foi valorizado no mercado externo, uma produção menor para o mercado interno, a subida do preço, a felicidade dos produtores e a infelicidade do consumidor, que viu não somente o preço do arroz, mas da cesta básica inteira dá um salto enorme. Mas, gente, a coisa não é somente o que está na superfície, não. E isso vem sendo agravado desde o golpe que foi dado na presidente eleita Dilma Rousseff, quando o então presidente Michel Temer começou a desmontar a estrutura frágil que dava alguns direitos e algumas garantias aos trabalhadores. Dali, a situação do trabalho, a situação do emprego no Brasil, ela ganhou uma característica letal, autoimplosiva. As coisas não acontecem somente no estalar do dedo. Existem processos sociais e econômicos que se entrelaçam e vão modificando a configuração social desde o período de Michel Temer até agora, com a explosão e a queimada bolsonarista. O trabalhador brasileiro nunca esteve tão desempregado. E o que está empregado nunca esteve tão sem direitos. E estes que estão sem direitos nunca estiveram tão sem perspectiva. O que pode resultar de tal tablado, senão fome. Fome e adoecimento. Porque o nível de adoecimento do povo brasileiro, ele também aumentou em vários aspectos, além da pandemia. Com a pandemia, nós sabemos que existe um motivo único que leva à morte, já caminhando rumo aos 150 mil brasileiros. Porém, existem outras formas de adoecimento que a pandemia, ela realçou. Então, o adoecimento mental ficou mais intenso, porque nós, além de alimento para trazer a energia ao corpo, nós também precisamos de uma harmonia psíquica, um equilíbrio emocional, para todos os dias ter motivação para levantar da cama e trabalhar e enfrentar as dificuldades e lutar por espaços no mundo. A pandemia e todo esse quadro de miséria construída, porque ele foi construído paulatinamente, sob avisos de muitos cientistas das áreas de humanas, cientistas das áreas da saúde, órgãos como o IBGE. Então, é um crime anunciado que hoje ele já começa a mostrar os seus efeitos, mas esses efeitos eles ainda estão nublados pelo período eleitoral. Nós estamos vivendo uma época em que prefeitos, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, eles estão investindo no circo. Nós estamos no período do circo, que é o período em que tudo é transformado em festa, em barulho. Inclusive, quando deveríamos estar todos evitando aglomerações, eles estão incentivando as aglomerações em busca de voto. E a cabeça do eleitor, que é o mesmo indivíduo sem direito, sem emprego, com fome, essa cabeça está sendo disputada agora para que ela se volte ao interesse do voto. Porque olha, Odilon, se os indivíduos eles fixarem as preocupações na sua realidade material, na fome, no desemprego e na miséria,
qual interesse terão em ir às urnas no mês de novembro? Então essa cabeça, ela está sendo disputadíssima. Precisa pensar na eleição, precisa pensar no voto. A fome, ela vai sendo burlada. Uma cesta básica aqui, uma outra ali, uma promessa a colar. Gente, o nosso país continua tratando o seu povo da maneira mais indigna que é possível pensar. Cada parte do Brasil tem a sua forma de maltratar. Cada região tem a sua linguagem no trato com as pessoas famélicas. Mas o país inteiro consente na fome. Olha, Jair Bolsonaro agora voltou a atacar os professores. A novidade é que eles agora não querem trabalhar. E não querem trabalhar porque para eles é muito bom ficar em casa no meio de uma pandemia. Eu imagino o seguinte, Ana Cláudia, o Jair Bolsonaro, com todo o ódio que ele possui em relação aos professores e com as escolas obviamente fechadas, porque agora as crianças estão em casa exatamente por causa da pandemia, ele elege o inimigo da situação, e o inimigo não é o vírus mais, o inimigo agora é o professor que está de pernas para o ar para fazer as suas atividades. Interessante que essa afirmação do Bolsonaro, ela não tem nenhuma base real, é uma afirmação mentirosa mesmo, para poder resumir a situação. Ele fica querendo, mais uma vez, confrontar os professores, querendo mostrar força, querendo mostrar poder, para dizer que o grande problema da pandemia do Brasil, se não são os prefeitos, se não são os governadores, agora são os professores que ficam insistindo pelo não retorno às escolas. Além de, claro, o Bolsonaro ficar cunhando as frases absurdas que ele fica colocando, dizendo que as pessoas são fracas, que as pessoas querem ficar se escondendo em casa, etc., exatamente no meio desse processo que nós estamos observando. E Bolsonaro segue com o seu intuito de alimentar a sua presença nos diálogos das redes sociais de maneira intensa. Ele continua investindo no fale bem, fale de mim, fale mal e fale de mim, deixe que eu seja o ar que você respira, e direciona inclusive o tipo de sentimento, tá? E isso é muito importante de você, internauta, atentar-se. O indivíduo que gosta de Bolsonaro, ele tem o seu lado de catarse totalmente realizado, plenamente realizado nas frases de Bolsonaro. O indivíduo que não gosta de Bolsonaro, e este sempre está coberto de razão, ele tem a sua raiva, o seu ódio, a sua indignação inflamada a cada fala de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro está tendo o controle das nossas emoções. Muito cuidado, porque nós precisamos salvaguardar a racionalidade. Nós precisamos continuar fazendo um enfrentamento frontal às políticas nefastas de Bolsonaro. E desta vez ele se utilizou de movimentos que foram realizados no Brasil em áreas nobres de grandes cidades, geralmente encabeçados por donos de escolas, donos de franquias educacionais que são endinheirados. E estes movimentos, eles se intitularam ou se travestiram da ideia de que são pais fazendo protestos para que seus filhos voltem às aulas. Escolas, entre eles pode ter até alguns, tá? Pais ou professores. Existem também casos de professores que estão nesses movimentos. Encabeçado, sinceramente, pelos grandes empresários da educação brasileira, apoiadores de Bolsonaro. Então, mais um combustível para a fala tosca ser jogada na rede, alcançar o alvo, desmobilizar políticas nacionais nascidas pela sociedade civil, entre grupos organizados, porque ele espalha a brasa, queima todo mundo
e a dor vai aumentando aqui, ali, lá, e as pessoas vão se afastando. Então, eu tenho acompanhado o ressentimento de muitos professores, ouvi muitos desabafos, inclusive por quê? Porque a rotina do professor ela ficou perversa. O professor com as aulas remotas, ele tem que fazer tudo em casa, além de ter feito um curso intensivo para o domínio das ferramentas entre os programas que são diferenciados, ele teve que investir em material tecnológico com mais qualidade para que as suas aulas sejam mais audíveis, sejam bem assimiladas pelos alunos que estão lá do outro lado. Ele teve que tirar do seu orçamento, não houve investimento de acréscimo, pelo contrário, cortes, porque com a política de Bolsonaro, muitos estados do Brasil, eles aumentaram a contribuição previdenciária para 14%, quando era 11%. Então, cortes, e o indivíduo investe em equipamentos novos. Toda uma situação familiar para gerenciar. Por exemplo, imagina um professor que mora num apartamento de 2 cômodos, tem crianças, tem cachorro, e ele precisa filmar, fazer a sua aula. Olha o estresse, a sobrecarga, enfim, a vida do professor ela está super desgastante nessa pandemia e ele não quer voltar às aulas porque ele ainda não quer morrer, ele não quer contaminar os seus parentes. Gente, olha só, o que eu ouvi de professor indignado, o que eu li de professor indignado, todas as frases, ou a maioria delas, terminava com cansado, esgotado. É isso aí. Bolsonaro está esgotando o que nós temos de melhor na nossa nação. Ele está saturando de desesperança as pessoas que trabalham, as pessoas que desejam um futuro melhor para esta nação através dos filhos dos outros, que são os professores. Se isso não for um sinal de que nós precisamos montar estratégias contra esta estratégia de Bolsonaro, o que é que nós vamos ter? Além das florestas queimadas e da fome e da miséria, nós também vamos ter um país de professores morrendo mais cedo, cometendo suicídio, deixando de trabalhar, adoecendo. E Bolsonaro não pode ter essa vitória. Nós precisamos erguer frontes, apoio aos professores, apoio aos que se tornam vítimas desta retórica maldita de Bolsonaro, porque não é só a retórica, ele está alcançando as pessoas, ele está chegando à vida das pessoas através deste recurso. Então, aos professores brasileiros, parceiros de caminhada, de luta, porque eu também sou professora, a solidariedade, o apoio, um abraço e o convite para renovar as estratégias de resistência a Bolsonaro. E olha, com essa mensagem incentivadora de Ana Cláudia Laurindo, nós encerramos o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, incentivando, é claro, cada um de vocês a curtir, a compartilhar, a marcar um amigo nas redes sociais, a chamar as pessoas para participar desse nosso projeto. Lembrando que a Repórter Nordeste TV é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br e